Olá, seja bem-vindo ao canal do Mundo de hoje. Você equipe, você time de futebol brasileiro que não estava presente, né, que assistiu, a torcida que assistiu aí o Campeonato Mundial de Clubes, né, está assistindo ainda pela TV. Você quer que seu time possa estar ali um dia, né, disputando aquele Campeonato Mundial? É. Então o que vai determinar se o seu time estará lá, né, no Campeonato Mundial, né, é o seu comportamento dentro de campo a partir das próximas rodadas também do Campeonato Brasileiro. Temos o Campeonato da Sul-Americana, que o Vasco da Gama também tem chance, né? Tem possibilidade de dar continuidade nesse campeonato, né? Temos o Campeonato Brasileiro, né? Temos o Sul-Americano, temos o campeão da Copa do Brasil, que pode disputar também aí a Copa Libertadores, né? Então são possibilidades. Você ganhando uma Copa Libertadores, né, você poderá ter chance de disputar o Mundial de Clubes, tá? E agora mudou aí o formato, né, desse campeonato, da Mundial, parecendo-se com uma Copa do Mundo, né? Tinha ali todo jogo contra todos, os diversos grupos, e aí formam as chaves de oitavo de final, quarto de final, semifinal e final. Para o seu time ganhar, conseguir, né, ganhar, claro, todos querem ganhar, mas para o seu time chegar lá com chances, né, com possibilidades, a preparação tem que ser a partir de agora. Tá? Agora, direcionando também agora as palavras para a equipe de futebol, a equipe do Vasco da Gama, a equipe do Vasco da Gama que tem passado por diversos problemas financeiros, diversos problemas de sua administração, dívidas astronômicas, né? É o Vasco da Gama. Você precisa aí, né? Falo para os dirigentes, né? Falo para toda a comissão técnica. Vamos aí colocar a visão no futuro, né? Olha, temos que projetar o Vasco da Gama para horizontes mais prósperos, né? Porque o que vemos aí é uma equipe limitada em campo, apostando todas as fichas num só atacante lá na frente. Aí fica muito difícil, né? Temos o Verratti, claro, um atacante de altíssima qualidade, né? Ele também tem a sua qualidade, mobilidade interessante em campo, mas uma só andorinha não faz verão. Isso mesmo, exatamente. Então, o Vasco precisa de um coletivo mais forte, precisa se reforçar a sua estrutura, né? E aproveitar mais sua divisão de base, principalmente no campeonato carioca, né? No seu campeonato estadual. Porque não adianta você ter uma base interessante, uma base forte, uma base que mostra, né? Que traz talentos, né? Que mostra os talentos, mas não utiliza esses talentos. O Vasco precisa utilizar mais seus jogadores de base e mesclar com reforços ali. Como se montasse então uma espinha dorsal, né? Para que espinha dorsal com jogadores de altíssima qualidade, para poder orientar ali aos mais inexperientes, aos jovens jogadores, para poder aí ter uma equipe mais equilibrada, tanto na sua parte defensiva quanto na sua parte ofensiva. E o Vasco da Gama precisa, urgentemente, né, reforçar seu sistema defensivo para não passar tantos sustos, né, no decorrer das partidas. Ou seja, quando uma equipe, o Vasco da Gama nota-se também algumas partidas, né, que é um time desequilibrado. Né? Como é o que significa um time desequilibrado? É quando o time não consegue administrar uma vantagem, quando ele não consegue. Toma, por exemplo, a zaga toma, o ataque faz um gol, a zaga toma dois. Aí a zaga se desespera, né? Toma um gol em seguida, em questão de minutos depois ou segundos depois. Então isso trata-se de um time que tem características de um time que não tem esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio tático, né? Esse equilíbrio aí de qualidade para manter-se aí
nas principais, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa dar um realce aí, né? Modificar seu sistema de jogo, né? Fortalecer o meio de campo, o ataque, precisa de tudo o Vasco. E precisa fazer aí, principalmente se organizar com o SAF, que até o momento a SAF do Vasco não disse para que veio, né? Não sei o que houve, o Vasco deu uma azar desgramado mesmo, né? Com essa SAF aí, 777 aí. O Vasco precisa se preparar mais e falar assim, se eu quero ganhar um título mundial, então vai ter que correr atrás, vai ter que buscar, vai ter que lutar, né, para evitar que um time com uma grandeza do Vasco, ele se decaia ou até mesmo feche as portas. Imagina uma coisa dessa, né? Que tragédia seria, né? Então, é importante que você, né, torcedor do Vasco, compartilhe esse vídeo passe para os seus amigos, né, seus conhecidos e principalmente mande esse vídeo também lá para o pessoal da administração do Vasco, né, para que eles possam ter essa luz, né, do entendimento para poder então ter uma divisão de base mais forte, utilizá-la principalmente no campeonato estadual para que os meninos se preparem, né, e também não se prejudiquem quando eles forem lançados, né, numa partida oficial, uma partida importante, decisiva, porque eles devem, né, constantemente sendo preparados em partidas, principalmente no Campeonato Carioca. Bom, o Vasco da Gama precisa reorganizar essa estrutura administrativa, precisa ver o que está acontecendo, essas coisas de dívida, e focar no futuro, né? Ou seja, olhar para frente e procurar então, porque o maior patrimônio do Vasco é a sua torcida, né? E se esse time for bem administrado, com certeza vai se tornar uma das maiores potências, né, do futebol mundial. O Vasco precisa colocar isso em mente, ser mais inteligente nas contratações, verificar quem realmente está ajudando o Vasco, né, nesse processo aí dos campeonatos, né, ou seja, não é qual é o jogador que só dá despesa e não dá retorno. Tudo isso tem que pensar como empresa, você tem que pensar como um investidor, né, ou seja, uma pessoa que quer ver a sua instituição ali forte, ou seja, como vemos aí, Payet não produziu bem, o próprio Alex, o Coutinho também, muitas pessoas, o Coutinho, claro, um cara que jogou muito, né, projetou o nome do Vasco também, que é uma cria do Vasco, né, mas a partir do momento que ele não produz, tem que pedir para sair, entendeu? Pede para sair, para não prejudicar a equipe. Ou seja, o Coutinho não está jogando com tanta qualidade que ele tinha, não tem mais aquela mobilidade de antes, né? Então ele precisa, olha, eu não estou podendo ajudar a equipe do Vasco, eu não vou atrapalhar, né? Payet também não disse para que veio, só fez alguns lances lá interessantes, fez alguns gols, poucos gols, mas depois, né, não jogou com aquela garra, né, com aquela determinação. Alex Teixeira também um jogador que só dá despesa. Tem que ver qual é o que está acontecendo. Tem que colocar na balança, né, como um bom administrador. Eu estou gastando isso com os jogadores e o retorno não está saindo, não está batendo a conta, entendeu? Tem que ser observado, tem que ter uma equipe que avalie melhor essa movimentação, essa movimentação, né, dos resultados da equipe. Por isso, eu digo para você o seguinte: o Vasco da Gama abre o olho, né, ou seja, vocês dirigentes, vocês administradores, né, abre o olho, porque se vocês não cuidarem dessa equipe, é capaz de cair mesmo, hein? Cair para a Série B e se continuar nessa história de cair, perder torcida, perdendo torcida. E como você vê aí, os outros times aí, né, como no exemplo do Flamengo aí, eles têm
uma TV aberta própria, né? Ou seja, uma TV aberta à sua disposição, fazendo seu marketing, que cresce, né? Seus clientes, né? Seus torcedores, que sejam os torcedores modinhas, né? Tá? Porque tem ali um sistema forte que ajuda na captação desses novos torcedores. Então, ó, vamos botar a cabeça para funcionar, né? Vamos ver como está esse cenário todo do futebol brasileiro. Temos aí uma TV aberta a favor do Flamengo, temos também a arbitragem sempre, na maioria das vezes, favorecendo em lances duvidosos, sempre a favor do Flamengo, né? Então, CBF também, qualquer coisa, tem que favorecer e proteger esse time. O Vasco precisa se reforçar, como na história do Vasco mostra, uma equipe que lutou bastante, né, pelos direitos das pessoas menos favorecidas, né, menos representadas, no caso dos negros também, na construção do São Januário, também na base da raça, na disposição ali, na força, né. Então o Vasco tem uma história bonita, mas precisa, né, dar continuidade, olhar para o futuro e para não acontecer como está acontecendo com o Santos, né. Então vamos aí olhar para o futuro e fazer um Vasco da Gama mais forte para os próximos anos. E que nesse Campeonato Brasileiro agora, que acorde, ainda dá tempo, hein? Estamos voltando da Copa, iremos voltar à Copa do Mundo de Clubes, então é necessário voltar a tempo aí, tentar acordar, bola para frente e vamos jogar duro, hein? Cada jogo precisa ser encarado como uma final, porque a oposição é forte. Temos a arbitragem contra o Vasco, praticamente aí, vários jogos, né? Temos aí comentaristas, né, de diversos meios de comunicação, descendo além no Vasco também. Então, o Vasco luta contra tudo, contra todos. Por isso, você, torcedor vascaíno, inscreva-se no canal também aí, participe, né, e compartilhe esse vídeo, um vídeo muito importante, um vídeo bastante construtivo, né, para as pretensões também da equipe do Vasco da Gama, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Lembrando, você pode entrar em contato, manda seus comentários, e aí eu posso respondê-los também, tá bom? Eu vou responder nos próximos vídeos, né? Poderia responder os seus comentários, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima. Bem-vindo ao canal No Mundo de Hoje.